Olá, tudo bom? Eu sou Alan Rães, consultor financeiro, e aí hoje a gente veio falar sobre assuntos importantes, né? Dar continuidade aí a falar sobre finanças. E nesse episódio número 9, nós vamos falar o caminho para a liberdade financeira. É um assunto um pouco obscuro para muitas pessoas, mas que todo mundo me pergunta aonde me encontra em qualquer lugar ou mandando mensagens, enfim. E todo mundo procura, claro, ou trabalha para que tenha essa liberdade financeira. Mas a gente pode questionar vários pontos. O que seria a liberdade financeira? Né? Então, e qual a importância dela nas nossas vidas? Eu acredito que eu sempre gosto de conceituar pelo exemplo. Eu acho que o melhor exemplo que você pode dar para uma liberdade financeira é simplesmente você ter todas as contas da tua casa pagas, sem estar atrasadas, você poder planejar uma viagem dos sonhos com a família, por exemplo, sem ter medo de que vai vir as parcelas, com quanto tempo eu vou parcelar, enfim. Então, isso são exemplos de liberdade financeira. Ou, né, um outro exemplo de liberdade financeira é que você não depender especificamente de se aposentar, por exemplo, pelo INSS, esperar ganhar aquele valor lá pro resto da sua vida, né? Então você pode trabalhar isso, que quando chegar a data da sua aposentadoria, aquele valor que você tem direito, né? Mas você vai juntar com o valor que você veio planejando ao longo do tempo, através dos investimentos ou um plano de aposentadoria particular, enfim. Então, a liberdade financeira ela vai te dar esses prêmios, né? Esses resultados em que você não vai ter medo, né? Você vai se planejar, mas sem medo, sem receio de pensar como é que vai ser o dia depois, tá? Eu acho que a própria independência financeira, ela é fundamental para que ela seja atrelada ao nosso planejamento. O planejamento em si, ele é fundamental para que a gente possa identificar aonde a gente quer chegar, o que a gente precisa para chegar naquele objetivo, né? Mas também é fundamental a gente identificar os riscos. E os riscos são eminentes, né? Ao longo desse trajeto, né? Ao longo desse caminho. Então, é fundamental dizer para que as pessoas todas entendam que a liberdade financeira ela só tem uma rapidez de resposta se caso você for sorteado com as 6 dezenas da Mega Sena. Fora isso, não tem uma receita rápida de você alcançar essa liberdade financeira. Então, atrelada a ela, vai ter 2 palavras muito significativas, que é a paciência e a disciplina. A paciência de ter que obter essa liberdade financeira ao longo do tempo, né? E a disciplina de poder estar fazendo os teus investimentos, os teus aportes, trabalhando para que você gere renda continuamente, né? Para que você, quando se aposentar, por exemplo, não precisa se aposentar, tá? Mas só estou dando um exemplo. Mas quando chegar a uma certa idade, você entender que aqueles exemplos que eu dei no início, elas sejam perceptíveis para você. Outro ponto importante que a gente tem que sinalizar é que as pessoas às vezes confundem a independência financeira com o enriquecimento propriamente dito. Então, eu posso te dizer que a independência financeira, ela traz a liberdade financeira. Ela está atrelada, ela faz parte. O enriquecimento puro é como eu dei um exemplo, que se você acertasse numa Mega Sena ou ganhasse uma herança, aí tudo bem. Mas a gente tem que entender que o dinheiro ele é finito. Os recursos são finitos. Então, você que tem um enriquecimento rápido, né, o enriquecimento propriamente dito,
Eu acho que você tem que ter conhecimento, principalmente de planejamento financeiro, ter uma base de educação financeira, para que você faça com que esse dinheiro que caiu rápido na tua mão, ele dê uma continuidade e cresça ao longo do tempo para você manter a tua liberdade financeira. Então, a gente costuma falar que é fundamental que nós tenhamos isso em mente. A liberdade financeira ela não é algo rápido que você consegue no estalar de dedos. É importante frisar que a educação financeira ela tem incidência direta nesse seu planejamento para a liberdade financeira. A gente sabe, né, a nossa dificuldade, as pessoas que estão aí entre os 30, 40, 50 anos, a gente não teve uma base sólida, né, nem dentro de casa com a família para falar sobre finanças. Só pitadas, né, que a gente escutava dos nossos pais, como eu estava falando agora há pouco, é que o pai falava, você tem que dar valor ao que você tem. Né? Muita gente escutou isso na sua infância. Mas sentar, entender realmente o que é as despesas, de onde vêm as receitas, como eu posso gerar receitas novas para buscar com que sobre um dinheiro e eu comece a investir, isso nunca foi falado. Nos dias de hoje, sim. Hoje a gente já vê escolas já investindo em cursos, né? Muita gente falando sobre finanças no YouTube, né? No Instagram, né? Muitos influencers, muitos economistas também que pegaram essa onda de tentar compartilhar seu conhecimento com a população. E isso é muito bem-vindo. Isso é muito bem-vindo, porque isso traz um significado propriamente dito de sair do economês, né? Aqueles ditos muito técnicos e tentar trazer uma palavra mais aproximada da grande população. Nada de usar, nossa, a inflação que decaiu dentro do IPCA. São coisas importantes. Mas para a gente pegar esse ensinamento técnico e transformar para uma linguagem mais simples, para que a nossa grande população entenda, é muito desafiador. Mas as pessoas que conseguem chegar nesse ponto, com certeza, ela consegue um sucesso maior, porque a abrangência é maior. E eu não estou falando aqui especificamente de uma educação em relação ao analfabetismo, não. Porque muita gente que está hoje, por exemplo, no Serasa e no SPC, por exemplo, são analfabetos de educação financeira. Por quê? Não tem cuidado com as suas finanças. Gasta mais do que ganha, compra às vezes coisas que não precisa, compra coisas em demasiado que estragam, né? Ou ficam coisas dentro do armário que não utiliza, fica só na etiqueta e acaba se perdendo ao longo do tempo. Então, assim, para que esse é um principal ponto, né? Um dos principais pontos para que a gente entenda o que é a liberdade financeira. Outro ponto fundamental dentro dessa educação financeira é você saber gerir as suas finanças. E aí, quem está nos ouvindo aqui entende que, nossa, só as nossas finanças pessoais? Não. Porque talvez muita gente que está nos vendo são empreendedores, tem os seus próprios negócios, tem que também ter o cuidado, né, com a gestão financeira do seu negócio. Porque talvez dali, através da empresa, talvez ela consiga uma liberdade financeira em um espaço de tempo menor do que uma pessoa física, por exemplo. Mas o fundamental é que entendam que a gestão financeira, ela cabe tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? O PJ, as pessoas que têm negócio. Então, essa gestão ela vai te dar uma visão total da tua finança, da tua despesa, das tuas receitas e, com isso, buscar ações em que você consiga enxugar as despesas e, consequentemente, sobrar um pouco mais de dinheiro para que você vá para o outro estágio, que é montar a sua reserva financeira ou reserva de emergência.
E aí a gente começa a enveredar pela parte de investimentos. É um assunto um pouco complexo, mas muito na moda ultimamente, né? Para quem acompanha a TV, o YouTube e o Instagram, que são canais, e agora o TikTok também, são os canais vertentes aí de informação. Você vai ver muito mais gente falando sobre investimentos. Isso é legal. A única coisa que é fundamental que a gente entenda a gente precisa ter conhecimento de causa. Né? E aqui vai um recado para as pessoas que já investem ou querem investir. Eu tenho 2 pontos fundamentais aqui para falar para vocês. O primeiro ponto é: você sabe realmente a fotografia das tuas finanças? Quando eu falo isso, você tem a noção de um diagnóstico financeiro real das tuas finanças? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: você conhece ou tem conhecimento que tipos de investimentos você precisa fazer para atender o teu objetivo, o teu plano ou principalmente o teu sonho? Eu acho que a partir do momento que você faz essas 2 perguntas, você começa a refletir em que, nossa, para eu investir eu preciso cuidar inicialmente do meu dinheiro, então eu posso dar 2 passos para trás, ter conhecimento de como é que é meus gastos, o que eu posso fazer para aumentar as minhas receitas e, consequentemente, sobrar mais dinheiro para eu poder iniciar a minha vida nos investimentos. Depois entender e conhecer quais são os produtos existentes de investimento, quais são os produtos que são existentes na renda fixa, quais são os produtos que são da renda variável, quais são os riscos. Tentar enquadrar, fazendo uma análise de aonde você se enquadra, moderado, arriscado, né? Enfim, você tem que ter isso em mente também. E esse é um ponto importante, né? Entender a parte de investimentos. Outro ponto fundamental é estratégias para que você aumente a sua renda. Você teve lá a preocupação de identificar quais são as tuas rendas, a tua renda, a tua despesa, e viu ali que não está legal, está terminando no vermelho, vai identificar ali das tuas receitas o que eu posso fazer para diminuir, cortar, enfim, cancelar. E o que eu posso fazer em paralelo? Uma renda extra. O que eu posso fazer? O que a minha família, de repente, pode fazer junto para que a gente possa gerar uma nova renda? E isso seja compartilhado para quem tem família, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Porque tem que ter, todo mundo estar voltado para um só objetivo, que é buscar essa liberdade financeira ao longo do tempo. Então, eu costumo sempre brincar que não adianta você, de repente, achar que sabe tudo sobre investimento, todas as informações da tua parte financeira, se você não consegue compartilhar, porque às vezes algumas despesas estão atreladas às pessoas que moram na tua casa, a tua própria família. E também olhar para si. Será que eu estou gastando bem meu dinheiro? Será que eu poderia evitar alguns gastos desnecessários? Será que meu cartão de crédito precisava ter um valor tão alto em que eu não consiga pagá-lo todo com o valor total? E aí cabe eu falei de cartão de crédito porque hoje é um dos maiores causadores de nome sujo no país. É o cartão de crédito. E eu vou ter a oportunidade de falar aqui só sobre cartão de crédito, tá? Ao longo desse ano, é uma promessa que eu faço para vocês, a gente vai falar sobre cartão de crédito para falar se ele é só vilão ou ele também pode ser mocinho. Então, dentro desse ponto do cartão, a gente sempre costuma falar que as pessoas acham que o cartão, o valor que tem lá disponível, né, que é
o valor que você tem para gastar dentro do cartão por mês, ele é uma extensão do teu salário, da tua receita. E aí as pessoas somatizam os valores e, olha, um exemplo, eu ganho R$3.000 de salário por mês e o meu cartão tem um limite de R$2.000. Então, eu tenho R$5.000 para gastar. E aí você vai ver que a matemática não bate. Porque você não pode colocar R$2.000, né, que é o limite do cartão, muito mais do que 50% da tua receita, sendo que ainda tem as despesas de casa. Água, luz, internet, TV a cabo, colégio de filho, né? Alimentação. Às vezes até a alimentação ela está até atrelada dentro dos valores do cartão. Mas muita gente não faz esse tipo de controle. Não tem essa preocupação. E isso é notório. Todas as pessoas que vêm procurar, nos questionam, né, para sair de uma situação crítica, né, que muita gente às vezes se encontra. Então, me cobrem para falar especificamente de cartão de crédito e eu vou falar até de dar exemplos práticos que passaram ao longo desses quase 14 anos no qual eu trabalho como consultor. Tem histórias assim que são histórias inacreditáveis, tá? E aí nós vamos para buscar os desafios, né, para o caminho para a liberdade financeira. Eu acho que o principal ponto, como eu falei, é você discutir isso com a sua família, como eu frisei agora há pouco, fazer com que as pessoas entendam que vocês têm que ter um objetivo em comum, e é fundamental que as pessoas entendam isso, né? Claro, as pessoas que moram com você que tenham entendimento, não estou falando do teu filhinho de 5 anos, de 3 anos, um bebê, né? É óbvio, mas que vocês comecem a falar desde cedo. Porque isso vai trazer, é o que eu costumo dizer que é uma semeadura agora para você colher frutos daqui a 15, 20, 25 anos. Não tornar aquele teu filho, a tua filha, em futuros devedores, como a gente encontra, infelizmente, na maioria da população hoje. Então, esse é um dos desafios. Você falar sobre finanças, falar um pouco sobre investimento, como você quer se ver e ver a sua família daqui a 10, 15, 20 anos. E fazer esse exercício é fundamental para que você compartilhe com o mesmo objetivo. E dentro desse contexto, né, vale lembrar que a gente vai estar atrelado aos filhos que estão ali na fase adulta, por exemplo, que estão ali se identificando. Bem, qual especialidade eu vou seguir minha carreira, né? Isso também é muito fundamental que seja discutido, porque eu não sou daquele ditado que as pessoas... Ditado não, né? Daquelas palavras que as pessoas normalmente falam. Você tem que ir para um emprego que te dê um bom retorno, né? E aí você vê aí medicina ganhando, né? Direito, enfim. Eu acho que tem isso também, se você tiver tino, né? Eu acho que isso também tem a ver. Não adianta você que não gosta de pessoas, por exemplo, entrar para a área de medicina. Mas, digo assim, medicina em geral. Você vai estar trabalhando diretamente com pessoas. Como é que você não se dá bem com pessoas? Não bate. Mesmo que ela te dê um bom retorno depois de você estudar tanto, se especializar, fazer residências e tudo mais. Mas tem que ter o primeiro ponto, é fazer aquilo com amor. Porque o retorno ele vai vir naturalmente. E aí, para a gente tentar fazer com que a gente alcance essa liberdade financeira, eu posso dizer aqui dicas que eu acho que são importantes para você que está aí nos vendo aí, né? E se quiser anotar, fique à vontade. Primeira dica, educação financeira. Fale sobre educação financeira na nossa família. Procure estudar, procure ler sobre o assunto. Tem uma infinidade de livros, de blogs, de sites, de canal no YouTube. E eu acho que isso vai te ajudar bastante.
Estabelecer metas financeiras. Eu acredito que é fundamental você ter essas metas primeiro. Meta para equalizar as dívidas mais importantes, que sobre um dinheiro ali no final. É uma meta financeira. Não vá pensar uma meta gigantesca que você talvez se frustre em não chegar a resolver ou chegar no objetivo. Controle de despesas. Controle suas despesas, sabe o quanto que você gasta por mês, né? O que você pode fazer junto com a família ou você mesmo para mudar uma forma de economizar, mudar o teu comportamento em relação às despesas. Criar um orçamento, fazer controles dentro desse controle, fazer um orçamento, o que você pode gastar por mês e aí tentar equalizar, né, essa diferença para que sobe dinheiro no final do mês. Negociar dívidas, né? Às vezes as pessoas têm medo de negociar, de falar, né? Eu costumo dizer que o não você já tem. Eu acho que você tem que brigar pelo sim. Então tenta buscar negociar que aqueles valores caibam realmente dentro do teu orçamento, para você não ficar naquela loucura, naquela bola de neve. Invista conscientemente. Procure se informar, procure estudar sobre investimentos, inicie aos poucos. Né? Eu costumo dizer que, até para aquelas pessoas que a gente sabe que poupança não é um bom investimento, mas comece pelo menos com a poupança, para você criar o hábito de guardar um dinheiro por mês. A partir do momento que você vai criando uma disciplina, e aí depois você vai tendo, junto com o conhecimento que você vai adquirindo, você vai procurando outros produtos mais rentáveis. E claro, não menos importante, planejar a sua aposentadoria. Buscar produtos de investimentos que te tragam um retorno a médio e principalmente longo prazo, em que você não fique terminantemente dependente só do INSS. Tá bom? Então, são esses pontos que eu acho importantes para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Fiquem à vontade de dar sugestões sobre outros assuntos que vocês acham que sejam importantes, sejam debatidos aqui no nosso canal, tá bom? Esse sobre liberdade financeira, eu acredito que vai trazer muitos insights para você que está nos assistindo, e debater isso dentro de casa é fundamental. Nos acompanhe também pelo nosso canal, claro, no YouTube, Alan Ramos Financeiro, e principalmente no nosso Instagram, que tem muito material legal lá, que eu publico quase todo dia. O Alan Ramos Financeiro também. Até a próxima.